Pessoal, dias desses, em um dos nossos episódios aqui do nosso podcast semanal, Papo de Bike, que inclusive, né, na ocasião, o Maurício estava sendo o convidado da vez, a gente entrou em um assunto, nem era o assunto específico, o tema do dia, mas a gente acabou entrando na questão de lubrificantes para corrente, principalmente lubrificantes à base de cera, à base de parafina, e gerou ali algumas dúvidas entre alguns inscritos e entre, inclusive, outros youtubers. Por isso, nesse vídeo aqui, nós vamos falar a respeito disso. Vamos trazer aqui para vocês mais detalhes sobre toda essa situação. E é claro, vocês vão saber também o porquê que a gente está com essa caixa aqui, que aliás, quem nos enviou essa caixa foi o Jorge Lucas, que foi um dos youtubers que fez um vídeo questionando justamente o comentário que a gente acabou de comentar. Depois disso, ele enviou esse pacote pra gente. Tá curioso para saber? Nós também, porque a gente nem abriu ainda. Nós vamos abrir hoje com vocês e vamos explicar tudo a respeito desse assunto. Bora conferir no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Seja bem-vindo também, Maurício. Valeu, Moisés, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. E a gente está aí, né, então, recebendo aqui um pacote presente bacana. Misterioso. Tem boas expectativas, né, com relação ao presente que a gente recebeu aqui do Jorge Lucas, né, mais uma vez, brigadão aí, Jorge. A gente, como ele comentou, nem precisava estar fazendo aqui um material sobre isso, mas vai ser uma satisfação, porque tudo que é para agregar, para a gente ter melhores resultados aí nos nossos pedais, a gente está sempre disposto a ir descobrir e a buscar, né? Antes de mais nada, nós vamos comentar sobre aquele tema. Eu vou começar aqui e depois vou deixar o Maurício conduzir, porque ele já está com tudo esquematizado aqui para explicar para vocês. Mas o que acontece? Naquele episódio do podcast, que aliás foi um podcast muito bacana, muito legal, bastante interação da galera, que vocês podem assistir a qualquer momento. E a gente começou a entrar, a gente falando de manutenção de bike e tudo mais, a gente acabou entrando no assunto de lubrificante e a gente foi falando de alguns lubrificantes. E eu comentei sobre algumas pessoas que fazem a experiência de fazer o seu próprio lubrificante em casa, lubrificante caseiro. E a maioria dessas pessoas, inclusive, pegam velas comuns mesmo de casa para fazer esse trabalho, essa experiência. Aí é que tá o gancho. Eu acredito que a polêmica veio daí. Veio daí, né? Porque assim, ó, tem uma galera mais técnica que gosta dessa brincadeira. Eu, por exemplo, eu gosto muito de manutenção técnica, a parte de metal mecânica. Eu me interesso muito por resistência, desenvolver componente e tal. E tem gente que se interessa por lubrificante, os caras entendem disso, eles têm conhecimento. Então a gente encontra na rede, cara, fórmulas para tu fazer o teu lubrificante. Isso pode vir de brincadeiras, de gente que sabe fazer e acha aquilo legal, fazer seu próprio lubrificante. Pode vir de gente que está insatisfeito com algum produto no mercado e, pô, vou fazer o meu próprio porque aquilo lá não me atende. E assim, ó, a experiência caseira, tosca, sem conhecimento, é aquilo que a gente criticou, que a gente não gosta. Você vai pegar uma corrente que custa uma grana, pega qualquer bicicleta de 12 velocidades aí, boa, de performance. Não tem corrente barata. E se tu usar um lubrificante ruim, vai destruir grana, vai fazer a tua corrente que era para durar, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000 quilômetros, não durar 30% disso. É queimar dinheiro, né? Então, se tu sabe fazer o lubrificante, tem conhecimento técnico, sabe pegar uma formulação e reconstruir ela, replicar e fazer o teu próprio lubrificante, pô, legal, cara, isso é divertido. Agora tem aquela galera que perguntou pra mim, tem gente derretendo vela e jogando na corrente. Cara, aí que eu falei, né? Derretendo vela e fazendo imersão. A vela é feita de parafina? É, mas aquela parafina é feita por uma corrente de bicicleta que vai suportar uma série... Não é, foi isso que a gente comentou. E isso aí que a galera confundiu, porque achou que a gente estava generalizando qualquer tipo de lubrificante por imersão, e não é, né? A gente só foi... E uma outra coisa que pegou é o seguinte, né? Existem testes e testes. E naquele momento do podcast eu comentei, eu tenho treinamento de indústria de lubrificação, trabalhei na indústria, fazia projetos mecânicos, então eu tinha que entender de equipamento, porque tu vai criar uma máquina que vai trabalhar 365 dias por ano. Então eu comentei coisas desse tipo. Então a bicicleta, tu vai botar uma corrente XT. É cara. Se tu não usar uma GX ia super cara. A XT é quase o dobro da GX. A pegar um XX1, pô, pagar mais de R$1.000 numa corrente. Se você não pôr um lubrificante bacana nela, vai queimar a corrente, não vai fazer 1.000 km com ela. E o pior de tudo, tu comprou uma corrente cara, acredita que ela vai durar uma quilometragem alta, confiando num lubrificante que não está atendendo, tu vai estragar a corrente sem saber que estragou, tu vai estragar o cassete. Teu custo triplica. Então o lubrificante acaba se tornando uma coisa muito barata frente ao resto dos problemas que ele pode gerar. Então nesse ponto que eu disse que, não vai ficar querendo inventar a roda, né? Agora tem receitas bacanas. O próprio Jorge Lucas ali citou
fontes onde o pessoal consegue acesso à formulação para construir um lubrificante legal. Só que é um outro nível bem diferente daquilo que a gente estava falando. Coincidentemente, né, uma das razões da gente não ter aberto isso aqui ainda é porque antes de receber esse produto aqui, que ele mandou pra gente, pô, mais uma vez, brigadão, Jorge, eu comecei a testar a S-Wax com grafeno na minha e-bike. Então, assim, ó, eu comentei no podcast que eu, usuário final, que não tenho um laboratório de teste, não tenho parâmetros para teste, como é que eu faço o teste de um lubrificante para saber se ele é bom ou não? Por exemplo, eu num grupo XT, na minha e-bike, eu tenho a intenção de chegar a 3.000 km com uma corrente, antes de substituir por uma segunda. Nem sempre eu consigo. Eu já fiz vários testes de lubrificante. Teve lubrificante que me queimou a corrente com 2.000 km. Eu perdi 30% da corrente. E teve lubrificante que me fez passar 3.200, 3.400. Hoje eu estou testando ali a S-Wax grafeno da Session e pretendo usar a corrente até o final e ver quantos quilômetros ela vai fazer quando atingir as medidas ali de troca, né? Então esse para mim é o parâmetro. Na sujeira que eu ando, nas distâncias que eu ando, nas montanhas que eu ando. Os cuidados que a gente tem. Justamente. Porque também às vezes tem lubrificante bom, que às vezes você até tem lubrificante bom, mas não limpa a corrente direito, não cuida, não lubrifica quando tem que lubrificar, depois bota a culpa no lubrificante, né? Também não é dali também. Então, assim, ó, eu tô fazendo um teste assim de sujidade bem grande. Eu estou fazendo um teste de uso bem intenso, eu estou batendo na bike, né? Mas eu recebia um relatório de umas 20 páginas de um grupo europeu, que também tinham engenheiros americanos, mas era um grupo de engenheiros europeus, principalmente, que fizeram testes em correntes, refazendo um outro teste que tinha sido feito alguns anos antes, que não foi satisfatório. Um grupo de gente que pedala, que tem conhecimento técnico avançado, montou um sistema de teste para dar parâmetros de correntes do mercado, as principais correntes que tem no mercado. E o negócio foi feito por gente entendida, e mesmo assim foi tido como não satisfatório. Fizeram uma segunda versão, eu tive acesso a essa segunda. E ali onde eles diziam, né, que as correntes ali davam uma durabilidade média de quilometragem para o mountain bike e para o road, de acordo com alguns tipos de lubrificantes. Eu achei bem interessante o relatório. Só que assim, ó, é um parâmetro muito fechado. Aquilo serve para aquele tipo de realidade. Se eu não tiver inserido naquele tipo de realidade, para mim não vai servir. Por exemplo, naquele tempo ali não contemplou e-bike, o pessoal não tinha e-bike. Então para mim, né, já não é interessante o teste. Eu já quase não estou andando com a analógica e tal, né? Foram feitos testes em laboratório e testes em campo, com bikes road, bike de mountain bike, em 3 tipos de situações pelo menos, né? Limpa, suja e extrema, né? Pegando condições extremas de tempo e sujeira. Enfim, e mesmo assim já estavam no final do relatório falando que ainda teria um terceiro com novos parâmetros e por aí vai, né? Então é muita coisa para ser discutida, né? Uma outra questão que tu acabou me lembrando, Moisés, um negócio que pegou que o Jorge ele ficou meio chateado porque ele viu um teste onde falava que o lubrificante que eu comentei no podcast, eu falei que tinha um lubrificante lá da Absolute Black que rendia 1.600 km, né? Galera, eu errei. É 1.800. Ainda está no site da Absolute Black, lá, o lubrificante deles, que promete entregar 1.800 km por aplicação. Lembra o que tu falou? O fabricante prometia isso. Tu não disse que tu testou o produto? Não testei, eu disse que eu tinha vontade de testar. E o Jorge disse que viu um teste que condenava a reputação dessa empresa. Eu, como vim da indústria e eu aprendi sobre a lei do rótulo e levava a crer que em países bem desenvolvidos, em países sérios, a lei do rótulo era uma coisa importante, levada à risca. Porque quando tu escreve, tu é um desenvolvedor de um produto, escreve que aquele produto tem determinadas características e vai atingir determinada expectativa de quem está comprando, consumindo aquele produto, então tem órgãos que fiscalizam isso. Então se uma empresa está mentindo, cara, eu fui inocente em acreditar, eu tenho que acreditar na lei do rótulo, até então para mim ele é bom, né? Já tem agora essa situação que o Jorge comentou ali que o produto foi criticado, mas eu não testei, vai que para mim funciona, né? Uma coisa que eu achei muito bacana, por parte do Jorge também, que no final lá do vídeo dele ele comentou, que ele não tá ali para vender o peixe dele, ele tá ali para mostrar pra galera que tem boas opções e que a gente não precisa acreditar em qualquer produto, porque a gente tem bons produtos e testados pela galera que exige da bike, né? E eu achei isso bem legal, porque ele não precisou se focar só no peixe dele, vamos dizer assim, né? Ele tá se focando em mostrar que tem tecnologia pra gente atender a nossa necessidade. E esse produto que ele mandou pra gente, cara, eu torço para que seja excelente, como ele falou. Porque quem é que vai ganhar com isso? Todos nós, né? Todos nós. Mas, cara, então, curioso? Nós também. Então, nós vamos abrir a caixa agora e vamos ver aqui que o Jorge Lucas mandou pra gente. É um lubrificante, logicamente. Então, basicamente, ele mandou um lubrificante pra gente conhecer. Vamos ver e, enfim, vamos abrir. Maurício. Posso abrir? Tira esse dedo daí, rapaz. Foi. Aqui também, as duas laterais. Né? A lateral aqui. Aqui.
Lawax. Lawax. Aqui, galera. Ó. Fechado. É um pacote... Opa, peraí que eu vou buscar aqui. Deixa eu ver, peraí, galera. Eu acho que é... Café. Não é? Essa foi só pra Muito brincar, bom, galera. cara. Parece mesmo um pacote de café, mas tô brincando, mas Deu vontade de pegar o moedor ali. Então, do que se trata, Maurício, esse pacote que parece café? Legal, né? Então, isso aqui é um lubrificante, uma parafina de imersão, né? Que não é parafina de vela propriamente dita, né? É um produto desenvolvido, tem uma composição química, uma série de aditivos aqui, além da própria parafina, né? Juntando esses componentes com a parafina, ele vai te entregar um produto que vai formar um filme de proteção entre as partes metálicas em ação na transmissão da potência da corrente da bicicleta, né? Que vai impedir que o metal trabalhe metal com metal o tempo todo, aumentando a longevidade da corrente, reduzindo o desgaste, né? Então é um produto que a gente vai ter que derreter ele e aplicar, botar a corrente imersa lá nesse fluido que ele vai se transformar, né? E depois ele vai estar pronto para o uso. Bom, não tem nenhum tipo de instrução aqui, mas aí tem um QR Code aqui, acabei de fazer aqui a leitura do QR Code, ele direciona para essa página aqui, e nessa página aqui nós temos algumas opções aqui, que é referente aqui à marca, e tem aqui também o tutorial de imersão. E provavelmente nesse tutorial de imersão vai explicar como que faz para utilizar o produto, ó, tutorial. Que é um tutorial feito por quem? Pelo Jorge Lucas. Então a gente vai dar uma olhadinha depois para ver como que funciona exatamente a aplicação dele, como é que usa. Vamos seguir exatamente as tuas instruções, beleza, Jorge? Já que, né? Gentilmente aí mandou uma amostra bem generosa aí pra gente conhecer o produto. Então acredito que, né, a gente pode... Vamos ter que usar bastante. Dar uma entrega do recebimento aqui do Lawax, para agradecer aqui ao Jorge. E daqui a um tempo a gente fazer um outro vídeo dizendo o que a gente conseguiu de resultado, né? Então é isso, galera. Fechado. Então a gente concluiu o nosso objetivo aqui, que era fazer uma explicação acerca de todo esse assunto que foi gerado. De uma certa forma foi bom, porque a gente pôde explicar ainda melhor, né, as dúvidas que muita gente tem. Uma polêmica que gerou construção, a gente fica bem feliz de poder participar disso, né? Fiquei feliz de conhecer o Jorge e perceber que ele tem um conhecimento bem bacana sobre esse assunto também. Jorge, então é isso também, quero agradecer ao Jorge aí também pelo envio do produto, e a gente te dá um feedback com certeza, tá? A gente vai conversando aí. Fechado? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Pode comentar aqui o que vocês acham dessa situação de criar o próprio lubrificante em casa, de fazer testes ou não. Vale lembrar que você é livre para fazer da forma que você acha melhor e nós não somos donos absolutos da verdade. Apenas estamos aqui para tentar te orientar da melhor maneira possível. Se aquilo que a gente oferece te serve, beleza. Se não, coloca nos comentários aqui que a gente vai tentando se ajustar. Fechado? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esquece de deixar o seu like. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.